Bismillahirrahmanirrahim. E uma das práticas que acabou tornando-se geral na sociedade é o sexo antes do casamento, em que a maioria das pessoas acham que fazer sexo antes do casamento é uma grande felicidade, é um grande ganho, é uma grande alegria. Mas não existe sexo antes do casamento no Islã. O Islã nunca deu espaço para duas pessoas que se amam cometerem o acto de sexo antes do próprio nikah. E nós hoje achamos como isso fizesse parte do Islã. Sexo antes do casamento não pertence ao Islã. O sexo antes do casamento não é uma alegria que nós sentimos, uma grande alegria, satisfação de cometermos o sexo antes do casamento. O sexo antes do casamento não é uma diversão, onde nós nos sentimos divertidos por termos feito o sexo antes do próprio casamento nikah. O sexo do casamento não é um ganho, não. As pessoas pensam que quando cometem o sexo antes do casamento, ganharam. Eu estava atrás dela há muito tempo. E agora que ela aceitou-me como o noivo dela, a primeira opção será levar ela até a cama. Achamos que o sexo é um ganho. O sexo antes do casamento não é amor, não. Nunca vai ser e nunca foi prova de amor. O sexo antes do casamento não é confiança, não. O sexo antes de casamento, meus caros respeitosos irmãos, não é certo. Sexo antes do casamento não é a paz. As pessoas sentem-se em paz quando fazem sexo antes de casar. As pessoas acham certo fazer o sexo antes de casar. E as pessoas levam como se fosse algo leve. Não é algo grave, não tem nenhum problema. Vamos fazer o sexo e acabou. O sexo antes do casamento não é nenhuma honra, não. O sexo antes do casamento, para além de nós não considerarmos como se fosse um erro, as pessoas hoje não consideram como o sexo antes do casamento fosse um erro. Sexo antes do casamento não é nenhuma promessa de casamento. E nós achamos que as mulheres, antes de cometer o acto sexual, antes do casamento, elas não têm garantia. Ou seja, o homem vai dizer que eu preciso ter uma prova de que tu estarás comigo para sempre. Então esta prova é manter relação sexual. O sexo antes do casamento não é respeito, é desrespeito à mulher e à própria relação. E muito mais pior é desobedecer às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Sexo antes do casamento não é progresso. Nós estamos a progredir de forma nenhuma. Sexo antes do casamento não é nenhum prazer. O sexo antes do casamento não é salvação. Sexo antes do casamento não é espiritual. Nenhum lado do Corão ou dos ahadiths do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam que incentivam o muçulmano a cometer sexo antes do casamento. Sexo antes do casamento não é nenhuma obediência. Sexo antes do casamento não é felicidade. O sexo antes do casamento não é prazer nenhum. O sexo antes do casamento não é. Senão preenchemos nossos desejos carnais e desobedecendo as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Sexo antes de casamento não é satisfação nenhuma. Sexo antes do casamento não é competição. O sexo antes do casamento não é compreensão. Sexo antes do casamento não é aliança divina. Sexo antes do casamento não é pressão marital. O sexo antes do casamento não é um jogo de relacionamento. O sexo antes do casamento não é conhecer uma boa mulher. Sexo antes do casamento não é prioridade de relacionamento. Sexo antes do casamento não é conhecer um bom homem para se tornar o seu marido no futuro. Mas sim, o sexo antes do casamento não é senão
Zina. Zina é um pecado nos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala. Um pecado criminoso. Uma atividade com graves consequências que deixa uma mancha na alma. E não só na alma, na mente e no corpo de quem pratica e da própria sociedade no geral. E esse mesmo relacionamento, seja para o casamento ou simples para a amizade, não é seguro. Porque nós começamos com uma desobediência. E na verdade, meus caros respeitos irmãos, o Islã nunca incentivou-nos a cometer haram. Nunca incentivou-nos a cometermos zina. Nunca incentivou para nos prostituirmos. Né? É haram cometer o sexo. A prática do sexo antes do casamento tornou-se totalmente haram nos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, seja para quem pratica, ou seja para quem vê que o sexo antes do casamento está sendo praticado, é obrigação nossa de proibir, de aconselhar e desencorajar as pessoas que nelas estão envolvidas. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah salve a sociedade no geral do sexo antes do casamento. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.